E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês. E nessa aula de hoje nós vamos aprender a interpretar informações dentro de um gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza. Então, eu queria que vocês pegassem o material de vocês, lápis, caneta, papel, borracha, para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, gente? Então, pessoal, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Olha só. Bem, nessa aula de hoje a gente vai aprender a interpretar dados apresentados em gráfico de setores, aquele famoso gráfico de pizza. E aí o que a gente vai observar? A gente vai observar que uma relação, um dado todo, vai ser representado em algumas partes através de uma representação de um gráfico de setor, onde a gente ou traz essa informação numérica desse todo repartido nesse gráfico de setores, ou na forma de porcentagem. Então, eu vou trazer aqui para a gente uma representação de um gráfico de setor para que a gente possa observar como é que ele é representado. Olha só, aqui o título desse gráfico de setor é "Tenho medo de rato, cobra, trovão ou sapo". Então, olha só, a primeira fatia representa justamente as pessoas que têm medo de rato, que representa justamente 20% de uma totalidade. Essa outra fatia, que é a fatia das pessoas que têm medo de cobra, corresponde justamente a 40% de um total. As pessoas que têm medo de trovão, gente, representam justamente 30% de uma totalidade. E aí, por fim, nós temos as pessoas que têm medo de sapo, que representam justamente 10% de uma totalidade. Se a gente for observar aqui e inferir alguma informação, algum dado, mais precisamente, a gente poderia dizer que as pessoas que têm medo de rato, representam 20%, as pessoas que têm medo de cobra representam 40%, as pessoas que têm medo de trovão representam 30% e as pessoas que têm medo de sapo representam 10%. Então, o maior medo aí é medo de quê? De cobra, que corresponde a 40% de uma totalidade. E as pessoas que têm medo de sapo representam uma minoria dessa totalidade. São apenas 10% das pessoas de uma totalidade que tem medo de sapo. Então, olha só, a maioria aí dos entrevistados, eles disseram que tem medo de cobra. E uma minoria disse que tem medo de sapo. Então, essa é uma informação mais precisa que a gente pode ter desse gráfico de setores. Eu vou trazer aqui agora para a gente algumas questões para que a gente possa justamente trabalhar essa informação do gráfico de setor. Então, olha só. Bem, gente, a gente vai começar agora a praticar algumas questões que envolvem justamente o conhecimento a respeito de gráfico de setores. E eu queria que vocês observassem essa questão. Olha só, em uma pesquisa onde 2.673 pessoas foram entrevistadas com o seguinte questionamento: o que leva as pessoas a se mudarem para os condomínios fechados fora das grandes cidades? O que você vai observar? Você vai observar um gráfico de setor que está fatiado aí e corresponde à seguinte informação. 12% das pessoas, olha só, nessa parte aqui amarela, 12% das pessoas, elas se mudam para condomínios fechados justamente por conta do espaço. Então, esse é um fator que faz com que elas se mudem. Certo? Já esse setor aqui, róseo, corresponde justamente ao quê? A 22% das pessoas que se mudam para condomínios fechados por conta do conforto. Já essa parte laranja corresponde a 28% das pessoas que fazem sua mudança para condomínios fechados justamente por conta da tranquilidade. E esse setor azul, ele corresponde ao quê? Ele corresponde a 38% das pessoas que se mudam para condomínios fechados por conta da segurança. Então, a gente pode afirmar aqui, baseado nesse gráfico de setores, que
a maioria das pessoas que se mudam para condomínios fechados é por conta da segurança. E uma minoria, ela vai se mudar por conta do espaço. Então, essa é uma informação mais precisa acerca desse gráfico de setor. Então, vamos lá. Baseado nessa informação que a gente obteve aqui, quantas pessoas se mudam devido ao conforto? Então, o conforto aqui corresponde justamente a 22% da totalidade. E a totalidade é correspondente ao quê? A 2.673 entrevistados, gente. 2.673 entrevistados. Então, o que é que você vai fazer? Você não quer saber exatamente quantas pessoas se mudam por conta do conforto? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2.000, você vai retirar 22%, você vai determinar 22% de quem? De 2.673. Bem, gente, para determinar o que corresponde 22% de 2.673, você vai fazer o seguinte, você vai transformar 22% em notação decimal, na forma decimal, isso é correspondente a 0,22, multiplicando esse valor por 2.673. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar 0,22 e multiplicar por 2.673. Isso é exatamente igual a quanto, gente? 0,22 vezes 2.000, 0,22 vezes 2.673. Isso é correspondente a 588,06. Então, o que é que a gente observa? A gente vai observar que 588 pessoas, 589 pessoas, não é isso? 589 entrevistados se mudam para condomínios fechados por conta do conforto. Então, o item B. Quais são as duas maiores causas da mudança? Então, as duas maiores causas de mudança é justamente por conta da segurança e por conta da tranquilidade, como a gente observa aqui no gráfico de setores. Então, quais são as duas maiores causas da mudança? É justamente a tranquilidade que corresponde ao quê? A 28% dos 2.673 entrevistados, e a segurança. A segurança, que corresponde justamente a 38% dos entrevistados. Certo, gente? Então, essa é a resposta para a nossa primeira questão. Vamos analisar nossa próxima questão, gente. Olha só. Aqui eu tenho um gráfico de setor que informa justamente os hábitos saudáveis e longevidade. Esse é o título desse gráfico de setor. O peso dos fatores que fazem uma pessoa viver além dos 65 anos. Então, o que é preponderante, o que é fator primordial para que uma pessoa consiga viver bastante? Bem, dentre essas causas, nós temos aqui a assistência médica, a genética, o meio ambiente em qual essa pessoa vive e o estilo de vida. E aí a gente começa a observar o seguinte, que o estilo de vida, que corresponde a 53%, é exatamente o fator preponderante para que uma pessoa possa ter uma vida além dos 65 anos, certo? Já 20% é um fator que leva as pessoas, 20% é justamente o fator correspondente ao meio ambiente e faz com que essas pessoas vivam além dos 65 anos de idade. Já um outro fator é a genética, que corresponde a 17%. E por último, por fim, a assistência médica. A assistência médica
ela corresponde a 10% como um fator que vai levar uma pessoa a viver além dos 65 anos. Então, os estudantes, eles fizeram uma estimativa para 200 pessoas com base no estudo ao lado. Determine a quantidade de pessoas que acreditam que um dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos é o ambiente, é o meio ambiente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar que nós fizemos uma estimativa baseada em 200 pessoas. Então, eu quero exatamente saber, com relação a essas 200 pessoas que foram feito o estudo, é isso? Qual a quantidade que é correspondente a 20%. Então, 200 vezes 20%. Só que 200 vezes 20%, isso transformado em notação decimal, é correspondente a 0,2. Isso aqui é a mesma coisa, 20%, gente. É a mesma coisa que 20 sobre 100. Cortando 0 com 0, a gente vai ficar com o quê? 2 sobre 10. E 2 sobre 10 é o quê? É 1/5. A gente dividindo tudo isso aqui por 2, simplificando essa fração, a gente fica com 1/5. Então, 1/5 é o correspondente a quanto de 10%? Ou, em notação decimal, a gente vai colocar aqui como sendo 0,2. Então, 200 vezes 0,2 ou 200 vezes 1 sobre 5. Você pode fazer também como 200 vezes 1 sobre 5. Onde isso aqui vai ser igual a quanto? 200 vezes 1, 200 sobre 5. Onde 200 dividido por 5 é o correspondente ao quê? A 40. 40 pessoas acreditam que o meio ambiente é fator preponderante para que essa pessoa possa viver além dos 65 anos. Tudo bem, gente? Então, essa é a resposta para a nossa segunda questão. Vamos dar continuidade? Vamos observar aqui qual a nossa próxima questão, gente. Nós temos aqui um gráfico de setor que informa o seguinte: os principais setores importadores de janeiro a novembro de 1997. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma informação dos principais setores importadores de janeiro a novembro de 1997. Então, observe só, nessa maior região aqui, essa região marrom, nós temos outros como 39,87%. Nessa parte aqui do comércio atacadista, que é correspondente a essa região verde, nós temos 14,54% como sendo um dos principais setores de importação no período de janeiro a novembro de 1997. Segue que essa região azul aqui tem 13,11% como sendo importadores a indústria de material eletrônico e comunicação. Nessa região vermelha, nós temos o quê? O refino do petróleo e a destilação do álcool como sendo um importador e correspondendo a 10,74% da totalidade. Um dos outros setores que faz importação é a indústria de material de transportes, que é correspondente a 9,13% da totalidade. O outro setor de importação aqui é a indústria química, que corresponde ao quê? A 7,93%. E por fim, eu tenho a indústria metalúrgica, que corresponde ao quê? A 4,68%, justamente da totalidade que faz importação no período de janeiro a novembro de 1997. No item A, pede o seguinte: de acordo com o gráfico, qual o percentual de importação da indústria no período? Então, nós vamos pegar somente os setores industriais. Então, nós temos aqui como setor industrial, indústria de material eletrônico, indústria de material de transporte, indústria química
e indústria metalúrgica. Esses são os setores que se referem à parte industrial. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada um desses setores e as suas porcentagens referentes e vamos somar. Então, isso aqui, ó, 13,11 é a porcentagem correspondente à indústria de material eletrônico e comunicação. A outra é justamente indústria de material de transporte, é outro setor que faz importação e corresponde a 9,13% da totalidade. Então, vamos colocar aqui, 9,13%. A outra parte industrial, a indústria química, ela corresponde a 7,93% das importações desse período de janeiro a novembro de 1997. Então, nós temos aqui a indústria química, 7,93%. E a indústria metalúrgica, que corresponde ao quê? 4,68%. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos somar essas porcentagens. Vamos lá. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Vou colocar o 5 aqui, vou levar 1 para a próxima casa decimal. Então, eu tenho 1 mais 1, 2, mais 9, 11, mais 6, 17, mais 1, 18, vai ficar 8 aqui. Vai 1 para a próxima casa decimal. Olha só, aqui eu tenho 1 mais 3, 4, mais 9, 13, 13 mais 7, 20, mais 4, 24. Fica 4, vai 2 para a próxima casa. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Então, 34,85% é justamente a porcentagem referente às indústrias que fazem importação no período de janeiro a novembro de 1997. Então, essa é a resposta para o meu primeiro item, item A. De acordo com o gráfico, qual o percentual de importação da indústria no período? O percentual de importação da indústria nesse período é correspondente a 34,85%, gente. Já no item B, o que a gente vai pedir aqui? Os demais setores importam mais ou menos que o setor industrial no período. Então, olha só, os demais setores são os setores de quê? Deixa eu ver, refino de petróleo e destilação do álcool, que corresponde a 10,74%. Então, não ultrapassa o setor industrial. O comércio atacadista, ele também é correspondente a 14,54%, portanto, não ultrapassa a porcentagem de importação da indústria. E os outros é correspondente a 39,87%. Já os outros, ele justamente ultrapassa a porcentagem de importação das indústrias. Então, o único setor que vai ultrapassar a porcentagem de importação das indústrias é justamente essa fatia correspondente a outros. Então, os demais setores importaram mais ou menos que o setor da indústria no período. Então, somente o outros, importou mais. Mais que a indústria. Pronto. Então, essa questão aqui está bem tranquila. Letra A, a gente observou aqui que o percentual de importação da indústria é correspondente a 34,85%. E no item B, o único setor que importa mais do que a indústria é justamente essa fatia que é correspondente a outros setores que fazem importação e corresponde justamente a 39,87%. Vamos agora para uma próxima questão para a gente continuar adquirindo mais conhecimento a respeito desse conteúdo de gráfico de setor, gente. Olha só. Aqui nesse gráfico de setor, o título é bem claro. Diz o seguinte: distribuição percentual dos funcionários de acordo com o grau de escolaridade. Então, a gente faz uma distribuição dos funcionários exatamente
de acordo com o grau de escolaridade que ele possui. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente observa que 60% dos funcionários de uma determinada empresa, eles possuem ensino médio. Já 10% possuem ensino superior e 30% dos funcionários possuem ensino fundamental. Observando o gráfico, pessoal, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é a metade do ensino fundamental. Letra B, a metade do ensino superior. Letra C, o dobro do ensino fundamental. E letra D, o dobro do ensino superior. Bem, gente, eu tenho aqui a informação que os funcionários que possuem ensino médio, corresponde justamente a 60% do total dos funcionários. Aí eu tenho uma outra informação. As pessoas que possuem ensino superior, elas são exatamente 10% da totalidade dos funcionários. E as pessoas que possuem ensino fundamental, elas são exatamente 30% da totalidade dos funcionários. Então, o que é que você pode interpretar dessa informação? Que as pessoas, os funcionários, né, dessa empresa, 60% deles possuem ensino médio, 10% deles possuem ensino superior e 30% possuem ensino fundamental. Então, o que é que a gente vai inferir dessa informação? Que as pessoas que possuem ensino médio é justamente o dobro das pessoas que possuem o quê? Ensino fundamental. 60% é o dobro de 30%. Então, observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é o dobro do ensino fundamental. Então, a resposta correta é a letra C, de casa. Certo, gente? Vamos lá, vamos para mais uma questão. Olha só, nessa próxima questão, a gente vai falar de uma rede de supermercados que resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Observa só, a preferência das pessoas para ir ao supermercado. Qual horário que elas acham melhor? Olha só. 49% das pessoas, elas gostam de ir ao supermercado de 8 horas até 12 horas. Observe bem a legenda. Nós temos aqui uma legenda, ó. Esse quadradinho branco aqui corresponde às pessoas que gostam de ir ao supermercado de 8 horas às 12 horas. Então, é 49% da totalidade. Vou colocar aqui essa informação. Isso aqui representa 49%. As pessoas que gostam de ir ao supermercado de 12 horas às 16 corresponde justamente a 25%. As pessoas que gostam de ir ao supermercado das 16 às 20 horas corresponde justamente ao quê? 17%. E as pessoas que gostam de ir ao supermercado das 20 horas às 23 horas é correspondente a 9%. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Bem, a maioria das pessoas entrevistadas, elas preferem ir ao supermercado justamente de 8 horas às 12 horas, que é o correspondente a 49%. Então, durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Durante a manhã, de 8 horas até 12 horas. Então, esse é o horário que as pessoas preferem ir ao supermercado, que a maioria das pessoas prefere ir ao supermercado. Então, gente, a gente encerra por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo a respeito de gráfico de setores e nós ficamos por aqui. Até a próxima!